Vitor Terra e hoje eu vou dar uma videoaula de pronomes interrogativos. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, hoje nós estamos nos despedindo de pronome. Se você não assistiu às outras aulas, volta aí e assista, porque nós falamos demasiadamente sobre os pronomes e hoje nós estamos falando do último tipo, que são os pronomes interrogativos, que na minha opinião é o tipo de pronome mais fácil de se entender, tá bom? Bem, os pronomes interrogativos, eles são utilizados para formular perguntas. E aí você vai entender como perguntas sendo aquelas que são diretas ou indiretas. E o que é uma pergunta direta? É aquela que usa o ponto de interrogação. E uma pergunta indireta é a que não usa. Quando eu digo assim, quem faltou à aula? Pergunta direta. Não sei quem faltou à aula. Pergunta indireta. Tudo bem? Da mesma forma que ocorre com os pronomes indefinidos, os interrogativos também se referem de modo vago, até porque eu estou perguntando porque eu quero uma resposta, tá? A terceira pessoa gramatical. Então eles vão se referir à terceira pessoa, que é ele. Nós temos aí dois grupos dos variáveis e invariáveis. Qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas, que e quem são invariáveis. Tudo bem? Agora a gente vai ver essas regras. A gente precisa entender como o pronome interrogativo é tranquilo, né? Eu resumi tudo num quadro só, tá bom? O pronome interrogativo é o pronome da namorada ciumenta, que pergunta, com quem você foi? Fez o quê? Não sei o quê. Sabe aquela pessoa que faz aquela pergunta, aquela pessoa que faz uma pergunta que parece um interrogatório? Isso aí é o pronome interrogativo, tá bom? Para enfatizar a interrogação, principalmente na linguagem coloquial, tá? É bastante comum a repetição do quê? Em alguns casos, principalmente na oralidade, nós temos a repetição do quê? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? O que eu fiz? Essa repetição do quê? Ela é mais comum na oralidade. Na escrita, não use isso, tá? A não sei que seja um poema, um texto que você tenha licença poética. O pronome interrogativo quem sempre vai dar a ideia de função substantiva, tá? Ele vai estar sempre exercendo a função, né, de substantivo. Quem me condenará? Quem olhou para trás? Sempre exercendo a função substantiva. Tudo bem? O interrogativo quanto pode ser empregado como um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. Quando eu digo quanto você quer? Pronome substantivo, tá? Quantos quilos de carne? Aqui já está funcionando como adjetivo, pronome adjetivo. Quantos quilos de carne é preciso comprar para fazer aquele churrasco na laje? O pronome que pode ser empregado como um pronome substantivo quando ele significa que coisa, tá? Então, quando ele significa que coisa, ele vai ser um pronome substantivo, tá bom? Como é o caso da frase do Casimiro de Abreu. Em que cismas, poeta? Eu poderia substituir em que coisa cisma, poeta? Tá bom? Já quando ele for pronome adjetivo, ele vai significar que espécie de. Que opinião tenho sobre causas e efeitos? Disse Alberto Caeiro, heterônimo do Fernando Pessoa. Que opinião tenho sobre causas e efeitos? Que espécie de opinião tenho sobre causas e efeitos? Tá bom? Agora eu vou falar com vocês um macete, principalmente para redação, que é o seguinte. Uma coisa que é muito comum, entra no lugar comum, porque todos nós falamos o tempo todo dessa forma, todos nós escrevemos, mas alguns gramáticos vão condenar a colocação do o na frente do que, tá? Quando eu digo o que penso eu do mundo, mais uma vez uma frase do Alberto Caeiro, alguns gramáticos vão condenar, vão dizer que o correto seria que penso eu do mundo, tá bom? Então cuidado na hora que você formular uma frase, um texto mais formal, não coloque, evite colocar o o na frente do que. Tudo bem, pessoal? Então a gente para por aqui. Essa foi a nossa videoaula de pronomes interrogativos. Façam exercícios e até a nossa próxima videoaula.